notícia o tempo todo. Com Roberto Gonçalves. Araripina Urgente. Entrevista. Pois é, agora nós vamos falar sobre o projeto Literatura como Ponte. Pois é, possibilidades para uma educação inclusiva. Quem vai falar conosco sobre o assunto é a professora Ginete Cavalcante Nunes. Ela é doutora em letras pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Doutora Ginete, bom dia, bem-vinda. Bom dia, doutor Roberto. Bom dia a todos os ouvintes desse programa tão maravilhoso. Mas a doutora aqui é você, que você tem doutorado. Eu não sou, não. Os cabas me chamam de doutor, aí tem cabo até que Pois eu é, gosto, a gente continua chamando também. Vamos falar um pouquinho aí desse projeto, doutora? Em que consiste, qual o objetivo? Muito bem. Esse projeto, Literatura como Ponte, Possibilidades para uma Educação Inclusiva, o próprio nome já diz a que veio. É trabalhar com literatura infantil para promover a inclusão. Inclusão, né? Exatamente. E aqui em Araripina, eu estou vendo que você já tem vários livros aí, livretos, aliás, né? Fale um pouquinho melhor aí desses lançamentos. Eu já sou autora há alguns anos, né? Quando fazia mestrado, doutorado, já escrevi alguns livros, alguns artigos. E, ultimamente, comecei a pensar e refletir sobre a literatura infantil. Essa vontade, essa necessidade veio a partir do nosso filho, que é autista, autista não verbal. E a gente entende, assim como sou professora também, a gente entende e percebe que é necessário um material de suporte, de apoio aos professores, para que eles compreendam melhor algumas características de uma criança autista, por exemplo, como trabalhar em sala de aula, até para que os próprios coleguinhas percebam como é aquela criança, que ela é diferente. Por exemplo, esse livro aqui, O Mundo Colorido do Caio, que foi o primeiro livro escrito. Ele vai falar sobre inclusão e respeito. Conta a historinha de Caio, uma criança autista, que ele tinha estereotipias, movimentos repetitivos, que ele tinha sensibilidade ao som, que ele não gostava de socializar, de brincar, de toques. E aí os coleguinhas foram entendendo, compreendendo que através do respeito, através do acolhimento, ele era bem-vindo. E a inclusão, ela começa e se faz dentro da sala de aula. Agora, professora, a partir de que momento a senhora sentiu que o seu filho era autista? Nós começamos a perceber, meu marido, porque ele também é psicopedagogo e neuropsicopedagogo, assim como eu também, a perceber a partir de 1 ano e meio, mais ou menos, porque ele foi começando a regredir nos comportamentos. Ele falava, ele começou a não falar, ele olhava nos olhos, começou a regredir, aqueles comportamentos que uma criança desenvolve normalmente, ele começou a regredir, a andar na ponta dos pés, a enfileirar as coisas, a não responder pelo nome. Ele foi, como a gente diz, desaprendendo os comportamentos. A gente percebeu que ali tinha uma coisa que não estava correta no desenvolvimento infantil. Exatamente. Agora, a senhora já sentiu alguma dificuldade aqui em Araripina, onde talvez por isso tenha partido aí para a literatura, para incluir o seu filho em alguma coisa já? Na verdade, essa dificuldade não é só em Araripina, é no Brasil e no mundo inteiro, né? Porque a questão especificamente do autismo é uma questão que precisa-se muita pesquisa, muito estudo, muito conhecimento. E eu, como mãe atípica que sou, e agora quero falar e dizer para todas as mães atípicas que estão me escutando nesse momento, que levantei essa voz da inclusão através da literatura por conta das mães também. Porque, assim, o que mais a gente gosta e precisa, e a gente fica muito feliz é quando a gente vê um filho nosso sendo incluído nas coisas mais simples que há no dia a dia, né? De chegar na sala dela, os coleguinhas gostarem, os coleguinhas sentirem prazer estar ali perto. Há dificuldade, sim, como um todo. Porque, como eu disse, a inclusão se faz por várias mãos. Tem as mãos da saúde, com as terapias, porque o autista, ele precisa das terapias, do TO, que é o terapeuta ocupacional, do fono, para fazer a terapia fono. Muitos são não verbais, como meu filho, não se expressa pela fala. Precisa do psicólogo, ABA, para fazer as terapias, e outros profissionais que nós vemos que não existem tantos profissionais capacitados para trabalhar com as crianças autistas. Então, sim, tem a necessidade, sim, e sei que essa falta não é só minha, mas de todas as mães que me escutam agora.
Porque o mundo precisa se reorganizar, né? Claro. Se reorganizar para essa pauta. E a gente está como se fosse andando e trocando o pneu do carro ao mesmo tempo. Aí a senhora está usando a literatura, né, como ponte, como já está dizendo aqui. Vamos falar mais um pouquinho dos outros livros. Tem A Ponte do Respeito. Pronto, A Ponte do Respeito, ela fala sobre uma reflexão sobre os direitos humanos. Porque nós precisamos entender que as crianças precisam saber o que são os direitos humanos. E através desse livro de literatura infantil, as crianças vão entender o que é o direito à moradia, o direito à saúde, o direito à educação, vão aprender sobre paz, amizade, respeito, porque eu sou da área do direito também. E a gente percebe que uma sociedade que compreende e entende os seus direitos e respeita a dignidade do outro é uma sociedade mais evoluída. Então, esse livro é um chamado a explicar para as crianças o que são os direitos humanos. Certo, aí tem também As Asas de Alice. Exatamente, As Asas de Alice conta a historinha de uma menina cadeirante, né? É uma história sobre o poder da imaginação e da inclusão. Aí alguém pode pensar, mas onde é que estão essas crianças? Elas estão em várias salas de aula pelo Brasil afora. Aqui em Araripina, em todas as cidades. Conta a historinha de Alice, que era uma menina cadeirante, e ela se sentia diferente, muitas vezes triste, porque é assim que muitas vezes uma criança com deficiência, uma criança com algum transtorno se sente triste, excluída, e através dessa história, ela conta e mostra como a Alice podia sonhar, como ela poderia perceber que ela tinha asas. As asas de Alice fala das asas da imaginação. Nem sempre as asas estão nos pés, né? Às vezes elas estão dentro da gente e nós precisamos valorizar esses sentimentos positivos, essas ideias boas nas crianças e nos adultos também. E O Sorriso de Jamila? Isso, O Sorriso de Jamila é um livro que fala sobre a inclusão e sobre o antirracismo. Tá? Porque a inclusão, ela não é só para as pessoas com deficiência, não. A inclusão é para todos que precisam ser incluídos. No caso das pessoas com deficiência, a inclusão, né, é educação especial na perspectiva inclusiva. É isso que trata os documentos oficiais do MEC e outros mais. Então, esse livro fala sobre diversidade e respeito. Porque eu, como mãe, eu tenho 3 filhos, eu não quero jamais que os meus filhos sejam racistas, preconceituosos, capacitistas. Então, eu preciso criar os meus filhos para o antirracismo, porque nós não podemos ser só... Não ser racista. Não resolve só não ser racista. Precisamos ser antirracistas. E Jamila é uma historinha maravilhosa que fala desse respeito, da diversidade, da inclusão. E, para fechar, O Mundo de Sofia. O Mundo de Sofia é uma história sobre criatividade, foco e respeito. Sofia é uma menina com TDAH, né? Ela tem o TDAH, um termo muito atual, que a gente vê, às vezes as pessoas até brincam, dizendo, você parece que tem TDAH, brinca com o outro, mas não se deve fazer isso, porque isso é capacitismo. O capacitismo é o preconceito contra as pessoas com deficiência. E nessa historinha, Sofia tem TDAH e ela não se concentra em muitas coisas na sala de aula. Qualquer coisa, ela se desconcentra, ela pensa muito rápido e ela é muito ativa. E através de algumas técnicas, Sofia vai percebendo que tem que pausar, tem que respirar. Mas o intuito principal desse livro é mostrar que cada um pode brilhar à sua maneira, na sua diferença ou com a sua diversidade, né? E no finalzinho vai mostrar que Sofia tem o superpoder da imaginação. Ela era muito inteligente, pensava muito rápido e criava muitas coisas legais. Todos esses livros do Dr. Roberto Gonçalves é para mostrar que cada criança é especial na sua diversidade e que as outras crianças, os pais, os professores, a sociedade precisa entender sobre esses temas, respeitar e acolher. Muito bem. Professora Ginete Cavalcante, esses livros aí estão disponíveis aonde? Como é que faz? É de graça? Tem que pagar? Como é? Tem que pagar, sim. Quem é que trabalha de graça? Muito bem. Esses livros são meus, são publicados com ficha catalográfica, tudo direitinho. E nós temos eles físicos no momento, né? Aí nós vamos fazer o lançamento. Vai ter o lançamento oficial amanhã na Câmara de Vereadores, às 19 horas. Vai ser amanhã já. Exatamente. Estaremos lá fazendo o lançamento, explicando melhor para a sociedade, para todos que se fizerem presentes e também vendendo e autografando os livros.
Muito bem, então amanhã, a partir de que horas? 19 horas, 19 na Câmara de Vereadores de Araripina. Sucesso, professora Ginete, parabéns pelo trabalho literário, tá certo? Obrigada. A sociedade araripinense agradece. Um abraço também ao nosso amigo, né, o professor Pedro. Isso, meu marido. Agora são 8h43, intervalo. Informando. Prestando serviço e comunicando. Roberto Gonçalves.